Então, boa tarde. Queria agradecer aqui a presença da doutora Kellen, professor Gustavo de Moraes. Uma grande honra estar aqui. E o Centro de Estudos Fiscais, professor Gustavo, ele tem o objetivo de debater questões relativas às finanças e à tributação. E um tema que nós estamos acompanhando bastante é o tema relativo à dívida dos estados, e particularmente a dívida do estado do Rio Grande do Sul, que é considerada uma das piores, né, com menores índices de sustentabilidade, talvez, no país, junto com o Rio de Janeiro. E uma das soluções para tratamento dessa dívida é a questão de adesão ao regime de recuperação fiscal, e houve até na semana passada a votação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul de um projeto de lei que tratava do teto de gastos e da responsabilidade fiscal em relação a esses gastos. E aí o convidamos para escutar um pouco a sua opinião sobre essa votação, sobre o regime de recuperação fiscal e como que a economia, os economistas e você mesmo enxerga essa situação. Então, seja muito bem-vindo e tenha a palavra o tempo que precisares. Obrigado, Paulo. Obrigado, Kellen. Super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né, para discutir um tema tão polêmico, tão interessante, né, e tão importante para a sociedade do Rio Grande do Sul. Né, porque a gente, quando vai discutir a dívida do Rio Grande do Sul, nós não discutiremos apenas o orçamento desse ano ou o orçamento do ano que vem. Nós discutiremos o orçamento, o impacto em orçamentos, né, que vão ter, né, consequências por décadas. Então, esse tema é bastante importante, certamente não esgota aquilo que nós vamos debater, né? E certamente a minha opinião, né, certamente os meus comentários enquanto economista, né, eles podem ser contestados por colegas de profissão, né, mas aqui a gente vai tentar expor um ponto de vista, né, dentro daquilo que foram os últimos eventos aqui no Rio Grande do Sul. Não, excelente. E poderia explicar um pouquinho mais essa questão da votação que houve na semana passada na Assembleia, porque muitos alegam que esse modelo de teto para gastos públicos é um modelo errôneo, e muitos propõem exatamente o inverso, que não se tenha teto e que se ampliem as despesas, o investimento público para a dinamização da economia. Então, que seria um modelo de finanças públicas equivocado. Muitos alegam isso e propõem justamente o inverso desse modelo de controle fiscal e prevêem até uma espécie de expansão monetária ou fiscal de gastos públicos como alavanca motor, como locomotiva do desenvolvimento e do crescimento econômico. Perfeito, Paulo. Na realidade, tem esse debate, né, se é correto ou não, né, sustentar um nível de teto de gastos. Né? Para quem está nos ouvindo, o teto de gastos significa um limite orçamentário, né, em que a expansão do orçamento público, dos gastos nas várias áreas que o orçamento público atua, acompanhe o, né, percentual da inflação. Então, na verdade, o que está sendo posto com o teto de gastos é a ausência de uma evolução real do orçamento. Né? Se quer mais uma vez aqui, né, no nosso economês, né, vamos traduzir, né, isso, né, a expansão ou qualquer expansão do orçamento público, ela teria que se dar apenas, né, em consonância ou acompanhando os índices de inflação. Então, se a inflação do ano que vem, por exemplo, for de 6%, né, então estaria autorizado o governo a expandir os seus gastos em apenas 6% de forma nominal. Né? Acompanhar a inflação, portanto, significa que não haveria expansão real, ou seja, o governo continuaria, o orçamento público continuaria participando com seu mesmo peso, né, na sociedade. Então, o teto dos gastos significa ausência de expansão real. E aí muitas pessoas, muitos analistas colocam, né, que isso engessa as contas públicas. Né? Então, esse seria o primeiro argumento contrário, né, à evolução do teto dos gastos, porque engessar as contas públicas da forma como, né, se propõe no teto dos gastos significa que não haveria qualquer possibilidade de amortecimento de eventos extraordinários. Em 2020 a gente trouxe essa polêmica, né? 2020 aconteceram eventos extraordinários, certamente nós, né, temos isso muito claro, e como havia uma lei de teto dos gastos no nível federal já aprovada, essa lei foi flexibilizada no ano de 2020. Então, a aprovação do teto dos gastos
significa, em outro sentido, né, que os gastos do orçamento público, né, as despesas do orçamento público, não poderiam se adaptar a situações extraordinárias. Então, cai um meteorito, gera uma, né, uma situação de hecatombe aqui na nossa sociedade, né, e o teto dos gastos não permitiria que o setor público fizesse investimentos adicionais, quem sabe, para recuperar o estado, né, de socialmente aceitável. Então, o teto dos gastos já tem essa primeira crítica. A segunda crítica, né, ao teto dos gastos é essa que você já colocou na introdução da pergunta, né, na qual, né, o teto dos gastos ele é visto como recessivo. Ou seja, né, alguns analistas entendem que o governo gastar, né, produziria crescimento econômico. A gente contesta um pouco essa ideia, né, porque se assim fosse, né, nós teríamos um crescimento econômico eterno. Né? Bastaria que nós pudéssemos gerar mais R$ 1 de despesa pública, a economia cresceria, parte dessa economia crescendo retornaria na forma de impostos, acrescentaríamos mais gasto do governo e, né, o moto contínuo, né, para usar uma expressão aqui da física, estaria, né, estaria determinado dentro da economia. Então, essa evolução, né, ou essa interpretação do orçamento público é uma interpretação totalmente equivocada. Existe, sim, né, um efeito positivo da demanda do governo na economia, mas esse efeito é limitado. Né? E quando o Brasil, né, que tem aí nas suas 3 esferas uma arrecadação de cerca de 34% do PIB, né, já tem níveis bastante elevados, né, e a gente diz que são níveis elevados porque a gente compara com países de mesma renda. O Brasil arrecada o equivalente a um país desenvolvido. Né? O Brasil, se comparado à Argentina, se comparado a México, se comparado à Turquia, né? O Brasil, né, tem uma arrecadação superior a desses países, países que estão em estágios de desenvolvimento semelhantes ao Brasil. Então, nós temos aqui, né, Paulo, 2 críticas principais ao teto dos gastos. Uma, a meu ver, equivocada, a de que gasto público gera crescimento econômico. Isso não necessariamente é verdade. Né? Muitas vezes ele retira crescimento econômico, porque ele retira recursos do bolso do cidadão ou do bolso de uma empresa e pode, com esses recursos, eventualmente, fazer um gasto pior do que esse cidadão ou do que essa empresa faria. O segundo aspecto que nós mencionamos aqui é, né, o fato de que o teto dos gastos não permitiria que nós pudéssemos dar conta de situações extraordinárias. Ora, 2020 provou exatamente o contrário. Né? 2020 nós tivemos uma calamidade decorrente de condições sanitárias, e ainda assim foi flexibilizado o teto dos gastos. Né? No nível federal, essa é uma experiência que se demonstrou, né, possível, né, se demonstrou sensível, inclusive no próprio argumento, né, de autoridades do executivo, bem como do legislativo. E, por fim, né, eu acho que é importante a gente mencionou 2 críticas. Por que o teto dos gastos seria importante para uma outra parcela de analistas? Principalmente porque, né, faria com que o Estado, nesse caso, o Estado do Rio Grande do Sul, pudesse ter um equilíbrio nas contas públicas. A gente não consegue pagar dívidas, isso em qualquer, né, esfera da economia, nós não conseguiríamos pagar dívidas se nós não tivéssemos equilíbrio em contas públicas. Novos déficits geram novas dívidas. Então, somente o equilíbrio, ou eventualmente o superávit, geraria caixa para que se pagasse uma dívida, que se, né, mostra, né, por todos os indicadores comparativos com os principais estados brasileiros, como você mencionou, somente o Rio de Janeiro tem índices parecidos, uma dívida que se mostra nesse instante bastante elevada. Excelente. Até ouvi alguns comentários que saíram na imprensa sobre essa política e a consequência que tem gerado de chamada financiarização do Estado ou das políticas públicas. Ou seja, há um privilegiamento do setor financeiro e bancário, principalmente, com redução de políticas sociais e aumento de incentivos a grupos que são oligopolizados, concentrados no setor financeiro. E que o teto de gastos iria em consonância com essa lógica. Não sei, pelo que eu vi na exposição anterior, eu noto que não concordas com essa
essa adjetivação de que haveria uma financiarização do setor público quando ele adota um modelo de responsabilidade fiscal e de teto de gastos. Não concordo, Paulo, e aí é importante, né, você mencionou muito bem como a questão é colocada, é importante a gente ter em evidência que são dois problemas distintos. O Brasil, de fato, tem um oligopólio no setor financeiro. Né? Nós temos poucas instituições bancárias de relevo, né? Nós temos poucas instituições com capacidade de empréstimo. Veja você que nós temos, né, quase 85% dos depósitos no Brasil realizados nas 5 maiores instituições bancárias. Né? Isso significa capacidades de empréstimos, né, que se concentram em apenas 5 bancos. Esses 5 bancos, claro, né, portadores das dívidas, não só do setor público, como de todo, né, de todo o setor privado, né, acabariam se beneficiando. Ora, o oligopólio do setor financeiro é um problema distinto da gestão de dívida, né, do Estado, do setor público como um todo. E aí, um segundo aspecto que é mencionado, né, que eu acho que é importante a gente comentar, é o da financiarização do orçamento público. Veja, até mesmo John Maynard Keynes, 90 anos atrás, quando escreve a Teoria Geral, ele cita no seu livro, apesar de recomendar o uso das contas públicas para o equilíbrio da economia, né, ele cita, ou com capacidade para gerar crescimento econômico, ele cita o fato de que no longo prazo, né, no médio e longo prazo, o governo precisará ter um equilíbrio orçamentário. Ele chamou isso de orçamento ordinário. O que representa uma dívida hoje, representou um gasto no passado. Né? Então, o que é dívida hoje, em certo sentido, foi um gasto que foi feito no passado. O governo arrecada tributos, né? O governo estadual, especialmente, não tem capacidade de emitir moeda, né? Então, o governo estadual ele arrecada tributos e faz dívidas. Quando os tributos não são suficientes para a entrega, né, de serviços e bens à população, ele emite dívida. Né? Então, dívida significa um serviço que já foi efetuado, né, um serviço ou um bem que já foi prestado à sociedade quando não haviam tributos suficientes. Então, eu acho que essa consideração é importante. Né? O fato de não haver tributos, e mesmo assim haver o compromisso de entrega de bens e serviços com a sociedade, dentro daquilo que foi contratado entre governos e sociedade, né, significaria, então, emissão de dívida. Então, a dívida, né, que deve ser paga, ela tem, né, um respaldo nos períodos anteriores, ela tem um produto ou um serviço nos períodos anteriores que foi entregue à população, né, na ausência de tributos suficientes. Muito bom. Não, interessante. E num quadro em que o Estado ele tem controle de gastos, ele tem um controle orçamentário das despesas, de investimentos, como que o Estado pode estimular o desenvolvimento? Seria por meio de instrumentos de parceria com o setor privado, com privatizações? Como é que o Estado, então, conduz esse caminho para melhorar o desenvolvimento social, né? Eu sei que essa é a sua disciplina no doutorado, inclusive. Essa pergunta, né, Paulo, é a pergunta de milhões de dólares aqui, literalmente, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos o caso do Rio Grande do Sul, a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul, neste atual estágio, é baixa. Né? Cerca de apenas 2% do orçamento do Rio Grande do Sul, né, em ordem de grandeza, são destinados a investimentos. Né? São destinados, portanto, à construção de novos equipamentos ou melhoria dos serviços já existentes. Então, esse é um índice muito baixo, esse é um índice que preocupa, dada a extensão que o governo tem na sociedade gaúcha. Então, isso significa menos portos, menos estradas, menos escolas novas, menos postos de saúde, né? Ou a compra de equipamentos para escolas já existentes, ou a compra de equipamentos para setores de saúde já existentes, né? Estaria comprometida. Assinar a dívida ou não assinar a dívida não muda essa realidade. Né? Então, a RRF, ou o estabelecimento de um teto dos gastos, né, é, mais uma vez, um limitador aos investimentos que já está ocorrendo mesmo na ausência do pagamento de parcelas da dívida. Né? Então, mudar, né, essa realidade passa por outros arranjos que não é a discussão da dívida. Eu queria salientar isso aqui, por favor, Paulo, com a tua licença, né, Kelly, com a licença de vocês,
né, eu queria salientar. Antes, na situação aqui que perdura desde 2015, com o Estado do Rio Grande do Sul não realizando pagamentos de dívida, o investimento público do Rio Grande do Sul é de apenas 2%. Né? Com o reestabelecimento do pagamento da dívida num critério de regime de recuperação fiscal, no critério de RRF, a capacidade de investimento permanece a mesma. Né? Então, veja que, né, a RRF muitas vezes é vendida como, né, uma dificuldade que o Estado do Rio Grande do Sul teria para se investir, e, na verdade, essa dificuldade ocorre mesmo sem o pagamento da RRF. Né? Então, o que a gente tem que discutir são dois aspectos aqui, né, Paulo? Um aspecto é muito difícil, que é como se dá a estrutura de despesas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu digo que é muito difícil porque, em geral, esses compromissos já estão estabelecidos. Pensão para o funcionalismo, né, são aposentadorias que são dadas ao funcionalismo, é o pagamento de equipamentos para a brigada militar, é o pagamento, né, a progressão de carreira de professores, a progressão de carreira de profissionais de saúde. E, normalmente, né, portanto, é muito difícil, né, você repactuar, né, você fazer um novo pacto em relação a esses compromissos já assumidos. E que, de qualquer forma, o cidadão já tem direito a eles. Né? Da mesma forma, o custeio de máquina, né, o custeio de penitenciárias, o custeio de uma frota de segurança, etc. Então, é possível pensar as despesas, ou repensar a estrutura de despesas, mas eu julgo, né, que é muito difícil em função dos contratos já existentes. Uma segunda maneira que a gente teria para aumentar a capacidade de investimento, né, e aí eu acho que é mais fácil, embora também seja polêmica, né, é realizar a chamada alienação de capital, né, ou alienação de bens. E isso significaria ter mais concessões no modelo do Estado. Né? Recentemente, o governo estadual realizou concessões, por exemplo, na área de energia e na área de estradas. Né? Esse modelo é importante. A gente é um pouco crítico ao tipo de modelo, né, ao tipo de contrato, melhor, que é adotado dentro do governo estadual, né, para fazer essas concessões, mas, de qualquer forma, como regra geral, é um modelo, né, que gera capacidade de investimento para o Estado. Então, as concessões de serviços públicos, né, elas permitem que o Estado, primeiro, arrecade algum montante e, segundo, abra mão de novos investimentos. Esses novos investimentos seriam feitos, então, pela iniciativa privada, né, e a iniciativa privada teria ali, né, uma lógica de recuperação do capital através de tarifas e etc. Então, essa é uma maneira. Você aliena o capital parcialmente, você concede o capital para a exploração econômica por parte de terceiros. A segunda estratégia, também na alienação de capital, é você partir, então, para privatizações. E aqui eu quero colocar, né, o termo guarda muitos preconceitos, né, Paulo? Eu acho que é importante a gente debater. Há várias formas, há vários modelos, há formas e formas de se realizar uma privatização. A gente tem, por exemplo, o setor privado, o Estado do Rio Grande do Sul, que tem, por exemplo, muitas propriedades, né, imobiliárias. Né? A gente tem no setor privado agentes que estão abrindo mão da posse de atividades de bens imobiliários, né, ainda que estejam fazendo, né, as suas atividades econômicas dentro desses imóveis. Então, é como se eu vendesse a minha casa e passasse a pagar aluguel. Né? Só que, ao vender a minha casa, eu fiz uma arrecadação de recursos. E coloquei essa casa sob certos contratos, né, sob certos contratos naquilo que se chama fundo imobiliário. Então, é possível pensar um fundo imobiliário, inclusive para muitos dos imóveis que o Estado não utiliza. Né? Tem muitos imóveis, e eu não estou falando apenas de imóveis urbanos, eu estou falando também de imóveis rurais, né? Imóveis de áreas de proteção ambiental e imóveis rurais. Há muitos imóveis que poderiam ser convertidos numa espécie de fundo imobiliário do Estado do Rio Grande do Sul. Esse fundo seria, né, o Estado do Rio Grande do Sul seria um dos sócios, e na medida em que aluguéis, né, ou eventuais rendas de concessão fossem obtidas, o Estado do Rio Grande do Sul se beneficiaria. Finalmente, né, existe um terceiro modelo de privatização aqui, né, além das concessões e da constituição de fundos a partir dos ativos,
né? Existe um terceiro modelo que é a simples venda. Isto tem um problema, né? Em geral, a venda, a privatização pura e simples, ela acaba não garantindo condições para a sociedade, condições vantajosas para a sociedade. Ela se transforma no mero ato de arrecadar, né, recursos extraordinários. O que nós recomendamos é uma privatização com interesse social. O que significa uma privatização com interesse social? Que seja privatizado, mas que se tenha certos acordos, certos pactos, que vai envolver, claro, né, uma menor arrecadação na hora da privatização, mas certos pactos que vão beneficiar a população. Por exemplo, a disciplinação de tarifas, né, seria uma das modalidades, né, ou, né, a garantia de investimentos. No atual modelo, um modelo que, inclusive, está consagrado por toda a economia brasileira, seja no nível federal, seja no nível estadual, né, o Estado arrecada o recurso no momento da privatização e não se tem qualquer garantia sobre a gestão futura dessa empresa. Muitas vezes uma empresa estratégica, né? Muitas vezes uma empresa que afeta fortemente a economia popular. Então, o que se quer aqui é uma privatização que seja feita, né, de modo que os interesses da sociedade também sejam atendidos, né? E esse não é o modelo, infelizmente, que o Brasil adota. Outros países, né, para não dizer que a gente está falando coisas abstratas, né, outros países já adotam esse tipo de modelo. O Chile, por exemplo, é um tipo de país que adota uma concessão, né, por tempo indeterminado. Ele pode cassar a concessão a qualquer momento, se a empresa, né, fizer qualquer coisa contra a economia popular, ou, né, ele pode estender a concessão na medida em que o concessionário ainda não obteve retorno. Então, isso faz com que as tarifas praticadas, especialmente no caso de estradas, de pedágios, né, as tarifas praticadas sejam menores. Você não tem uma evolução, né, abrupta, uma evolução instantânea da tarifa, só de passar do modelo público para o modelo privado. Mas respondendo de forma genérica, Paulo, né, obrigado pela oportunidade, pela tua pergunta, né, eu acho que tem vários modelos para se arrecadar e se arrecadar de forma criativa. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado rico, né? Ele pode constituir fundos, ele pode acelerar concessões e ele pode também fazer privatizações, né? Privatizações com interesse social, que podem, inclusive, redundar em crescimento econômico, né? Não necessariamente pelo investimento público, mas também pelo investimento privado. Muito obrigado, professor Gustavo, pelas excelentes respostas. Eu teria só uma última, que é em relação ao modelo de regime de recuperação fiscal que foi estabelecido pela Lei Complementar 159 e que, nesse dispositivo da Lei Complementar 159 de 2017, ele estabeleceu lá no quadro dos contratos de refinanciamento da dívida, no artigo 12, a seguinte regra, de que os contratos seriam refinanciados com base na tabela Price. E esse ponto tem chamado muita atenção em muitos debates, da aplicabilidade da tabela Price nos contratos públicos. Aí eu queria escutar um pouco sua opinião, eu sei que tem aspectos econômicos e aspectos jurídicos, mas queria ver se faz sentido ter a tabela Price para refinanciamento. Talvez muitos até não saibam sobre a aplicação dos juros compostos, da tabela Price, se os juros vêm à frente, se são pagos ao final, mas a pergunta seria mais em relação da consistência, né, de ser apropriado ou não ter esse modelo de financiamento com juros em tabela Price em contratos públicos. Uma pergunta difícil, não é? O nosso ouvinte, provavelmente, ele já se defrontou, né, com a tabela Price na hora de optar por um financiamento imobiliário, né? A gente vai tentar aqui definir em poucos segundos, né, a diferença entre esses contratos, né? Você tem dois sistemas de amortização de uma dívida, né, ou de pagamento de uma dívida. Um é o sistema de amortização constante, o que significa que você paga essas dívidas em parcelas, né? Você paga o principal da dívida em parcelas que são constantes. E você tem, né, a tabela Price, que faz uma escadinha, né, o popular, por favor, né, faz uma escadinha da dívida, né, ou seja, nos primeiros momentos você paga menos do principal da dívida, né, mas conforme o tempo passa você vai pagando,
né, parcelas maiores no que diz respeito ao principal da dívida. Né? Então, basicamente, essa é a diferença. Quer dizer, a tabela Price ela dá um alívio no início, né, trocando em miúdos, ela dá um alívio no início, mas ela carrega bastante a parcela próxima da extinção do contrato. Né? Então, o Rio Grande do Sul, nessa negociação do regime de recuperação fiscal, acaba optando pela tabela Price, né? E isso, a nosso ver, é um risco. Mas eu entendo que não é um risco jurídico, é um risco econômico. Né? Por quê? Por que não seria jurídico? Porque, inclusive, contratos de economia popular, mais uma vez, o contrato de habitação, né, eles fazem uso da tabela Price, eles fazem uso, né, desse tipo de amortização, né, que é crescente ao longo do tempo. Porém, para o gestor, né, ele deveria ter uma cautela maior. Por quê? Né? Porque o aumento da parcela da dívida no longo prazo, no médio e longo prazo, e no caso do regime de recuperação fiscal, significaria um aumento a partir de 2030, né? Ou seja, daqui a 8 anos, o equivalente a 2 mandatos de governador, né? Significaria, né, que o Rio Grande do Sul teria que ter feito a lição de casa. Ou seja, teria que ter equilibrado as contas para que a partir de 2030 ele pudesse dar conta, ele pudesse ter capacidade de pagamento de uma parcela maior. E o segundo aspecto é que, como a arrecadação de tributos dos estados, baseada principalmente no ICMS, depende de crescimento econômico, né, o gestor, quando assina a RRF, ele está apostando, né, num crescimento econômico que, né, nós não temos certeza. Claro que nós gostaríamos, claro que nós poderemos, né, sempre fazer hipóteses a respeito de crescimento econômico, né, mas não há qualquer indicação de que o crescimento econômico do Brasil, ou até mesmo do Rio Grande do Sul, se acelerará. Porque se esse crescimento econômico permanecer na casa de 1, 2% por ano apenas, né, veja que esse era um nível que nós tínhamos antes da pandemia, e esse é o nível que nós retomamos após a pandemia, agora em 2022. Né? 1, 2% tem sido, infelizmente, o crescimento natural do Brasil. O Brasil pode muito mais, mas a realidade é que ele tem crescido 1, 2%. O Rio Grande do Sul, em particular, tem sofrido, né, com estiagens, tem sofrido, né, com condições climáticas, então realiza um crescimento que é mais, vamos dizer assim, mais montanha-russa. Ora tem ano que cai muito, o ano de estiagem, ora tem ano que sobe muito, que é o ano da recuperação da estiagem. Então não há nenhuma garantia, Paulo, né, nesse 1, 2% na média, de que o Rio Grande do Sul vai ter um crescimento econômico, que o Brasil vai ter um crescimento econômico. Por quê? Porque o crescimento econômico gera capacidade de arrecadação de impostos, e a arrecadação de impostos gera capacidade de pagamento das parcelas das dívidas. Então, a nosso ver, é um risco. Óbvio que o gestor, né, e aqui é importante eu fazer essa consideração, óbvio que o gestor tenta aliviar os primeiros momentos do pagamento, né, até para, né, poder realizar programas governamentais. Né? Em 2030, ninguém sabe quem vai ser o governador, em 2030, ninguém sabe quem vai ser o presidente, então os políticos, isso na economia já é conhecido como ciclo político, eles tentam antecipar as benesses, né, naquilo que é o seu período, entregando, né, as obrigações para períodos futuros, nos quais ou eles não serão os gestores, né, ou alternativamente, se eles forem os gestores, eles empurram com a barriga e, né, faz o famoso, né, se vira, né, quando estiver nessa situação, se estiver nessa situação. Então, a nós parece um contrato temerário, porque ele depende de crescimento econômico, né? E aqui talvez o mais indicado fosse o sistema de amortizações constantes, né? Ou seja, o pagamento de uma parcela fixa no que diz respeito à amortização da dívida. Mas isso implicaria que o atual gestor, os atuais gestores, teriam que pagar parcelas maiores. Perfeito. Muito obrigado, professor Gustavo. Eu acho que foi muito esclarecedor e tenho certeza que todos aqui têm agora elementos para pensar com uma certa racionalidade esse debate que é tão apaixonado, mas que precisa de uma racionalidade, uma serenidade em relação aos conceitos. Muito obrigado, professor Gustavo de Moraes, doutora Kellen, e continuamos com os nossos debates sobre a dívida e está sempre convidado aí para debater com os nossos palestrantes aqui, debatedores.
Obrigado, Paulo, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Kelly, eu agradeço também a oportunidade. E esse é um assunto profundo, ele não se esgota, né, com esses conceitos, há outros conceitos a serem trabalhados, mas eu creio que a gente pode ter a oportunidade de trazer os principais conceitos para o nosso público. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.